Olá, é um prazer estar com vocês aqui na última segunda-feira do mês de agosto. Estamos adentrando setembro, mês da primavera, das flores lindas como vocês. Olha, eu recebi uma porção de perguntas, eu tô vendo a Carolina aqui, não sei se tem mais alguém. Vocês também podem fazer perguntas durante o chat, tá bem? A Madeleine nos manda várias perguntas. A Madeleine, ela fez uma pergunta super interessante. Eu não sei nem se ela está fazendo curso gratuito ou se ela já está fazendo um curso de formação. Mas ela pergunta por que é que a psicanálise, ou se somos nós da SBPI, que criamos essa regra de ser obrigatório fazer terapia para se formar um psicanalista. Não, não fomos nós que criamos essa regra. Essa regra, ela não veio exatamente desde Freud, né? No momento em que Freud cria a psicanálise, era uma espécie de anarquia. Um analisava o outro. Depois de uma certa época, começaram a criar-se regras, né? E as regras hoje, no mundo, que todas as escolas de psicanálise seguem, é que o analista deve seguir uma tríade: terapia, análise e estágio, né? Então, a SBPI está dentro dessa tríade. Por que, Madeleine? Você me perguntou por que que os psicólogos não são obrigados. Olha, por que os psicólogos não são obrigados, eu não sei. Porque a minha formação em física nuclear não é em psicologia. Mas eu sei por que os psicanalistas são obrigados. Pelo seguinte, suponha você, Madeleine, que o seu paciente vem no seu consultório ser atendido e ele diz assim para você: eu quero matar a minha mãe. E você responde: então usa um porrete. Ora, você respondeu errado. Das duas, uma, ou você ficava calado ou você perguntava: mas por que você quer fazer isso? E essa resposta que você deu foi em função de você não ter feito terapia. Você fez uma coisa que em psicanálise é chamada de contratransferência. Você tem o mesmo problema que o seu paciente, não trabalhou o problema em você, não consegue trabalhar o problema do seu paciente e ainda por cima joga o seu em cima dele. Então, a terapia se torna obrigatória sim. Cada sociedade de psicanálise pode organizar quantas horas ele acha necessário. Mas veja bem, o critério de 100 horas para nós aqui de análise individual é um critério assim que não significa exatamente 100 horas. Significa que o seu analista é o responsável por dizer se você realmente está apto para o atendimento. Na minha visão, eu que tenho 40 anos de profissão, eu diria para você que o que é principal num estagiário ou num psicanalista jovem, no sentido de pouco tempo de formado, é que se ele não trabalhou o seu complexo de Édipo, pelo menos ele tenha consciência dele, né? Porque isso é um quesito muito difícil, né? É muito transferencial o Édipo, né? Eu não sei se, Madeleine, você já chegou nessa parte da matéria, mas se você chegou, seria interessante então que você entendesse esse o motivo. Eu espero que você tenha entendido porque o motivo pelo qual a gente faz isso, tá bom, Madeleine? Você também me pediu meu nome completo, eu não vou pôr completo, vou pôr Fátima Mora, tá? E você pediu meu WhatsApp, que é 011, tá? Tô colocando aqui, 95798-4686, para vocês me fazerem todas as perguntas sobre psicanálise, curso de psicanálise integrativa. Você também me fez outra pergunta interessante, Madeleine, que é, o que é psicanálise integrativa, né? Você colocou aqui que você já viu psicanálise freudiana, junguiana, reichiana, mas você não tinha ouvido falar de integrativa. Olha, o conceito integrativo foi um conceito que eu criei, estou escrevendo sobre ele um livro, junto com o professor Arthur Mendes. É um conceito que engloba psicanalistas que até então a maior parte dos ortodoxos não aceitaria, em especial dois: Carl Gustav Jung e Wilhelm Reich. Jung dizem que ele não é um psicanalista, ele fez uma psicologia profunda, e o Reich eles nem falam sobre ele. Ambos foram médicos, ambos foram psicanalistas, ambos foram pacientes do Freud e criaram suas próprias escolas. Ora, por que dois personagens tão interessantes, com obras tão completas, não podem ser estudados por todas as pessoas? Não é? Por que os eleitos
cria uma aceitação freudiana. Então, a psicanálise integrativa tem muitas outras coisas, mas uma delas é unir autores, porque acreditamos que Freud seja a cabeça do corpo da psicanálise, mas ela precisa do resto do corpo para não ser esquizofrênica. Então, a psicanálise integrativa, ela tem um quê de tropical, não é? Uma espécie de inconsciente de colonização. Uma psicanálise dedicada aos brasileiros. Então, é uma psicanálise para brasileiros com neuroses brasileiras. Não é uma psicanálise importada, criada dentro do arcabouço de conhecimento literário. Através de literatura, nós estamos fazendo dentro do campo literário, a partir da carta de Pero Vaz de Caminha até Clarice Lispector, passando por Ariano Suassuna, Ari Barreto, enfim, passando por Guimarães Rosa, Machado de Assis, tudo que vocês possam imaginar na literatura brasileira está sendo lida para fazer o arcabouço da psicanálise integrativa. Então, espero que você vai ter um bom livro, tá certo, Madalene? A Madalene quer saber a diferença entre hipnose e regressão. Ela fez todos os cursos gratuitos, né? Então, isso ela passou aqui. Agora, eu não sei exatamente também se ela está fazendo psicanálise. E ela nos pergunta a diferença de regressão e hipnose. Na verdade, é assim, Madalene. Hipnose é uma técnica, é uma ferramenta que altera a frequência cerebral. Ela não mexe só na mente, ela mexe no cérebro. Uma pessoa em hipnose, se fizer um exame eletroencefalograma, ela vai poder ver a mudança de frequência mental. Essa mudança se mede em hertz. Então, a hipnose pode acontecer espontaneamente com qualquer pessoa que esteja submetida a uma coisa monótona e repetitiva. Então, por exemplo, você pode estar numa palestra que é monótona e repetitiva e você entra naturalmente no estado hipnótico. Também nas tarefas do dia a dia, quando você está assim, quando eu estou distraído, a palavra distraído é quando eu entro em hipnose. Por exemplo, você levanta de manhã, você não pensa racionalmente, vou me levantar, vou calçar o chinelo, vou ao toalete, agora vou fazer café. Você faz no piloto automático, você faz no estado hipnótico. Então a gente vive mais no estado hipnótico do que no estado de atenção, de vigília, ok? Isso é hipnose. Essa hipnose pode ser usada em medicina, em odontologia, em psiquiatria, em psicanálise, em psicologia, enfim, ela é usada das mais diversas formas. Aqui nós temos aula, no nosso curso de formação em psicanálise integrativa temos hipnose e no nosso curso de regressão temos hipnose. Agora, regressão também tem dois aspectos. Em psicanálise, ele é um mecanismo de defesa da regressão. E como curso de regressão, ele é o fato de levar uma pessoa a ter lembranças do seu passado. Lembranças dolorosas que criam sintomas e doenças somáticas, através de uma regressão. Essa regressão pode ser obtida por hipnose, mas também pode ser obtida sem hipnose. Então, quais são os métodos que nós usamos de hipnose, Madeleine? Nós temos a visualização criativa, temos o contador de histórias, temos a respiração holotrópica, a cromoterapia, a técnica dos rostos, da ponte, do túnel, enfim, tem musicoterapia, tem técnica da gestualidade, há inúmeras técnicas. Nós temos a constelação psicanalítica regressiva. Então, nós temos imensas técnicas para levar em regressão. Hipnose é uma, ok? Então, não confunda mais. Hipnose é uma coisa, regressão é outra. Combinado? Bom, a Madalene continua aqui e nos pergunta o seguinte: o que significa determinismo psíquico para Freud? Ela não entendeu. Olha, a Ana Paula entrou. A psicanálise integrativa usa alguma técnica de PNL? Não, Ana Paula, porque a PNL, ela não consegue chegar no inconsciente. Ela não consegue chegar nem no pré-consciente, ela só chega na consciência. Então, como a psicanálise trabalha basicamente no inconsciente, a PNL seria assim, uma espécie de água com açúcar perto de um uísque. Você está entendendo? A psicanálise é profunda. A PNL, ela é um auxiliar para um problema de menor instância. Você não cura depressão com PNL,
você não cura síndrome do pânico com PNL, tá? Você trata pequenos problemas, você condiciona a pessoa com PNL. Aí é melhor fazer uma regressão, uma hipnose, que é muito mais eficaz, tá, Ana Paula? É a programação neurolinguística, porque é assim, Ana Paula, não adianta, se você tem um problema no inconsciente e você não o trata, como é que você programa uma mente que está cheia de poluição? Primeiro tem que limpar a mente para depois programá-la. Tá bom, minha querida? Mas que prazer tê-la aqui. Tudo bem, Ana Paula? Bom, voltando aqui a Madeleine, que nos pergunta o que é o determinismo psíquico. Bom, Freud pauta a sua psicanálise em duas hipóteses fundamentais. A primeira é a existência do inconsciente e a segunda é o determinismo psíquico. O que ele quer dizer com determinismo psíquico? Ele quer dizer o seguinte: na vida psíquica, nada acontece por acaso, tudo tem uma causa. Ou seja, na vida psíquica inconsciente, então, por exemplo, uma pessoa mora numa casa e muda para outra e ela se esquece e volta de noite para a casa antiga. E ela fica pensando assim, mas por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu fiz isso. Se ela for fazer uma terapia, é claro que ela não vai fazer por um evento tão bobo. Mas se fizesse, ela saberia que o motivo está no seu determinismo psíquico inconsciente. Qual seria esse determinismo? Não gosto da casa nova, quero voltar para a casa velha. Então o determinismo que está no inconsciente faz com que eu vá para a casa velha e não me lembre que eu mudei de casa. Ora, esse é um exemplo muito simples, viu, Madeleine? Mas o Freud pauta a psicanálise nisso. A vida psíquica tem uma ideia, uma associação de ideias encadeadas umas nas outras, inconscientes. Por isso ele cria a técnica de livre associação, para chegar nesse encadeamento que está no inconsciente. A dualidade inconsciente e determinismo psíquico trabalham juntinhos, né? Você determina, Freud diz que de 0 a 10 anos, tudo que ocorre na vida psíquica vai ter uma repercussão para o resto da vida, porque o inconsciente repete. O inconsciente não muda, não entende. Ele repete, 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 até que a gente chegue lá e possa modificá-lo, né? A consciência entende, mas quem repete é o inconsciente. Então, se o inconsciente repete, e se você tem uma determinação inconsciente, você vai sempre repetir o mesmo erro. Sabe aquela mulher que diz assim, caramba, eu sempre encontro aqueles homens porcaria. Sempre. Sempre acontece comigo. Porque é um determinismo inconsciente. Lá na infância, ela achou que seu pai era um pai ruim para sua mãe. Só que ela teve naquele pai um ídolo. Então o inconsciente dela se determinou a achar um homem igual. Como ela não fez terapia, ela só vai achar namorados iguaizinhos àquele cara que é o pai dela, que no fundo ela não gosta do comportamento. Inconsciente repete. E repete o determinismo que ficou de 0 a 10 anos, segundo Sigmund Freud. Ok? Dia 30 de setembro. Ó, vou anotar aqui, hein, gente? 30 de setembro, aqui em São Paulo, eu vou ter o primeiro congresso esotérico, presencial. Custa R$50. Entra no meu WhatsApp, tá? Primeiro congresso, só eu para inventar um congresso esotérico na SBPI, né? Não, qualquer dia eu sou execrada. Esotérico na SBPI São Paulo, basta entrar no meu WhatsApp. R$50 é o valor da entrada. Se você quiser vir, serão palestras das 9 da manhã às 19, por R$50. Praça Heróis da FEB, que é onde nós estamos, 142, no meu zap, no meu WhatsApp. 011 95798 4686. Muito bem? Então, gostaria de saber mais sobre ansiedade de alarme segundo Freud. Muito bacana. Gostei da pergunta, Ana Paula. Ansiedade de alarme, ela está muito ligada, inclusive, quando as pessoas têm síndrome de pânico. Então, vamos imaginar o seguinte. Suponha você, vamos colocar você, Ana Paula. Suponha que você, Ana Paula, um dia estava de carro com alguém e
essa pessoa que estava dirigindo envolveu-se num engavetamento, num acidente, onde você não se machucou nem essa pessoa, mas você viu muitas pessoas se machucando e você ficou muito assustada e muito ansiosa. E aí, agora, toda vez que você entra num carro, você começa a ter ansiedade. Por quê? É um alarme do seu inconsciente dizendo, fique atenta, você poderá ter um acidente. Claro está que você não vai ter, mas como o inconsciente repete e não entende, ele te dá um alarme. Um alarme que, quando você entra no carro, é uma situação de perigo. Né? Você vai precisar se tratar, digamos, desse episódio, dessa circunstância traumática. Né? Há um trauma, toda vez que existe um trauma, gera ansiedade, se gera ansiedade, gera uma lembrança, e toda vez que você tem algo semelhante, toca uma campainha chamada alarme. Lembre-se que isto é um problema, ok? Na síndrome do pânico, toda vez que você passa pela situação onde você teve o primeiro evento da síndrome, você tem ansiedade de alarme, né? Muito bem, é isso. Carolina, o que é psicose segundo Freud? O que é psicose? É o seguinte, a neurose é a condição da pessoa que está na realidade externa, igual para todo mundo. Então, nós hoje estamos aqui num chat com a Fátima Mora, num curso da SPPI. Todo mundo concorda. Uma pessoa psicótica é a pessoa que entra em surto e que tem delírios. É uma pessoa que diria, não, nós estamos aqui no século XX e andando de espaçonave. É uma pessoa que delira, onde o ego está cindido, fragmentado. Quando você vê o filme Fragmentado, é a fragmentação do ego. E aí pode ser uma psicose, uma paranoia e uma esquizofrenia, que são patologias das quais o Freud não se ocupou. Quem se ocupou da esquizofrenia foi o Lacan, o Reich e o Jung. O Freud só se ocupou das neuroses, viu, Carolina? Prazer em tê-la aqui, viu? Venham aqui no Congresso de Esoterismo. Vocês vão amar. Temos mais perguntas, querida? Ana Paula, você entendeu o que é ansiedade de alarme ou você precisa que eu te explique mais? No Noções Básicas de Psicanálise do Charles Brenner, esse livro é brilhante para explicar a ansiedade de alarme, viu, Ana Paula? Se você quiser escrever aí, Ana, Noções Básicas de Psicanálise do Charles Brenner. É um livro que vocês acham até em PDF, viu? Em PDF você encontra Noções Básicas de Psicanálise do Charles Brenner, da editora Imago. Ele explica maravilhosamente bem todos esses questionamentos de vocês, ok? Bom, eu tenho mais perguntas da Madeleine, ela mandou umas 20, é que eu vou responder algumas, né? Não dá para responder todas, Madeleine. Ah, você está lendo, né, Ana Paula? Bacana! Tá gostando? Eu às vezes até peço para os alunos fazerem uma transcrição do livro à mão para introjetar a matéria. Não é um resumo. É escrever o livro à mão, você introjeta a matéria, por causa da psicometricidade, tá? Ana Paula, é bem interessante, né? Já que vocês são alunos tão aplicados, né? Interessante vocês fazerem isso. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Madeleine, que nos pergunta o seguinte. Ela nos pergunta assim, por que é que um psicanalista, eles cobram tanto dinheiro? Olha, na verdade, eu não entendi a pergunta, tá, Madeleine? Você teria que me dizer qual é o valor, porque assim, os valores da SBPI, eles custam R$150 uma consulta, e temos a clínica social, que é um valor de R$50 para baixo, e assim funciona, não sei. Eu conheço um psiquiatra que cobra R$600 a consulta, conheço outro que cobra 1.000. Mas R$150 é um valor razoável, quer dizer. Ó, não sei te responder mais do que isso, tá, Madalena? Eu te respondo por mim, porque eu não sei... Quando você está falando de valor, se você foi em alguém que te cobrou um X valor, porque também as coisas são relativas ao dinheiro que a gente tem, né? Se eu sou rica, isso é barato, talvez. Se eu sou pobre, isso é caro. Então, há uma relatividade em relação ao que é caro, até porque, Madeleine, há coisas que a gente não consegue mensurar o valor por dinheiro. Por exemplo, um médico, pelo meu convênio, que operou minha mãe e colocou o marca-passo nela, não tem preço, certo? E já está embutido no preço do convênio, que é 400 e poucos reais por mês.
não tem preço o valor dele. Então, uma coisa é preço, outra coisa é valor. Eu acho que valor não dá para a gente mensurar, principalmente na nossa área. Eu, às vezes, atendo um paciente de graça que não pode pagar, eu tenho o mesmo prazer. Claro que eu posso atender todo mundo de graça, porque a gente vive disso, mas o prazer que eu tenho em poder ajudar uma pessoa não tem valor. Não tem o que pagar. Parece cartão de crédito aqui que eu tô falando, gente, mas é assim mesmo que a gente se sente. É muito prazeroso, tá? É isso, Madalene. Não sei porque que psicanalista é caro. Eu acho que psiquiatra é mais caro. Não, exceto se for o convênio. A Madalene também... peraí, tem aqui uma pergunta do José Ricardo. Já estava esquecendo. O José Ricardo me pergunta como são as técnicas da visualização criativa na regressão e como é o nome delas e como elas são. São duas. A criança interior e a ancestralidade. E a finalidade a criança interior é para você trazer a infância do cliente, né? De 0 a 11 anos, mais ou menos, com a visualização criativa da criança interior, você consegue trazer aquilo que você chama de infância. Mas se eu vou ter lembranças de um mês? Poderá ter sim, não são lembranças. O seu cérebro atual, ele reproduz as sensações da época, tá? Não há lembranças com um mês, mas há sensações. E o cérebro atual reproduz, ele faz uma espécie de translado desse sentir para a informação do que é racional hoje, tá bem? Depois você tem uma outra chamada ancestralidade, que visa levar a pessoa a problemas dos seus ancestrais. Então, por exemplo, se eu posso ter um avô com diabetes, o filho não tem e o neto tem, eu posso ter um avô com depressão, o filho não tem e o neto tem. Aí você coloca o cara em regressão ancestral e ele encontra um ancestral dele com um problema igual ao dele. E você consegue reverter esse quadro. Não reverbera pro ancestral, até porque o ancestral às vezes não está nem vivo. Só tem a ver com a pessoa, com o que ela sente da energia que vem do ancestral. Está muito ligado às questões dos campos morfogenéticos que a constelação familiar usa, mas a gente já faz isso há muitos anos aqui em regressão. Tá certo? É o José Ricardo, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, porque nós estamos chegando no final do chat. Nossa, olha a pergunta da Ana Paula, bacana. No caso do padre Fábio, a síndrome do pânico, como seria o melhor tratamento? Ouvi profissionais falando de hipnose. Qual a sua opinião? Tratamento, na minha opinião, até porque eu fui portadora de síndrome do pânico, você tem que usar psiquiatria e psicanálise. A hipnose só vai buscar a causa, não trata a gente. O que trata, porque o que faz o medicamento, Ana Paula? Ele quebra o reflexo condicionado da ansiedade e alarme. A pessoa passa a não ter medo do medo. Ok? Eu me especializei nisso. E depois a psicanálise vai buscar a razão da síndrome do pânico, porque síndrome do pânico é um conjunto fóbico. São fobias múltiplas. Geralmente pessoas inseguras, medrosas. Como eu sou medrosa, isso eu confesso para você.